Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Audiência linda. Boa tarde. Bem-vindas aí mais uma live, que hoje eu vou falar para vocês como fazer a combinação dos vasos com as flores, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por mais que a gente adquira conhecimento, muitas vezes a gente fica, indecisa, fica na dúvida. Qual a melhor combinação, qual a melhor composição que eu vou fazer nos meus arranjos para ficar harmônico, para ficar equilibrado? Eu tenho certeza que você fica aí se perguntando o tempo todo, né? Porque boa tarde, tudo bem? Lindas, suas lindas, já tava com saudade de estar aqui com vocês. E muitas vezes, assim, você, que nem eu falei, você tem o conhecimento, mas chega na hora de colocar a mão na massa, você vai comprar o seu vaso, vai fazer a sua primeira montagem, aí você se depara com várias dúvidas, né? Justamente porque falta de conhecimento. Então não adianta só você estudar, ler, assistir às aulas se você não faz as anotações, se você não pratica. Olha que lindas as alunas aí do Sublime Arranjo, sempre presentes aqui, que maravilha! Suas lindas! Nossa, muito legal! Então, sempre que tem uma live aqui, seria interessante que vocês pegassem papel e caneta para vocês fazerem as anotações, porque eu sempre passo as dicas muito importantes para vocês não terem mais dúvida na hora de fazer as composições. E a composição, o processo criativo, ele já começa na compra dos materiais, né? Como eu falo sempre para vocês aqui, ele não começa depois, né? Então você já começa a fazer as combinações quando você compra. Por quê? Porque você precisa ter esse conhecimento para comprar o vaso certo, para comprar as folhas, as flores que são exatas aí para fazer as composições. E muito bacana, que eu falo sempre, é planejar essas compras para que você invista o seu valor da melhor maneira possível, né? Você não fique comprando coisas aleatórias. Por exemplo, eu tenho R$1.000, né? Eu vou pegar, eu não sei o que comprar, eu vou pegar coisas soltas, mas chega na hora de montar um vaso, você não tem os complementos, você não tem as folhas, você não comprou as flores, né, de acordo com o vaso, ele não combinava, então você começa a ficar frustrada, você se depara aí com várias situações que elas não são favoráveis para você fazer as composições, e isso vai te desanimando. Então, por isso que é importante, toda vez que você vai comprar, que eu vou te ensinar aqui como fazer essas composições, como combinar os vasos. São dicas, gente, eu falo sempre, né, aqui tanto nas lives quanto dentro do curso. Se vocês seguirem esses passos, vocês não erram mais. Então as pessoas ficam perguntando sempre as mesmas coisas, porque você não tá prestando atenção. Então tem que anotar, porque muitas vezes você tá assistindo a aula, mas você está distraída com outras coisas que não são importantes. Então você fica aí perguntando, né? Eu vejo dentro dos grupos também as alunas perguntando algumas situações que eu já passei, que eu já informei, e isso é por quê? Porque não foi anotado ou passou informação despercebido. Então por isso que é bem importante, gente. Vou reforçar aqui quantas vezes for preciso. Você tem que assistir às aulas, tá? As lives aqui também, mas você tem que colocar em prática. Porque é toda vez que você coloca em prática que você vai tirar as suas dúvidas, né? Você vai se deparar com as situações. Que não adianta só ficar na sua cabeça, você tem que manusear os materiais, fazer as combinações, as composições, tá? Na verdade, Mara, você precisa comprar as duas coisas, né? Porque não adianta você ter as flores e as folhas se você não tem um vaso para montar, ou a base. Quando eu chamo base, é o vaso, é o cachepô, é o centro de mesa. Então são todos os... é a gamela, é uma folha alongada, enfim, porque os arranjos eles podem ser montados em várias bases. É um tubo de vidro, é um murano, enfim,
várias, né? Existem inúmeras bases para fazer as composições, mas com as dicas que eu vou te passar aqui, você não vai mais errar, gente. Então é só prestar atenção, anotar e colocar em prática. Então você precisa comprar as duas coisas, né? Porque sem a base você não tem o seu arranjo montado. E só com o vaso, sem as flores, você também não tem arranjo, né? Então o ideal é comprar. Por isso que eu ensino a fazer o planejamento para você se organizar e comprar da forma correta, tá? Então, como eu falei, para quem tá chegando agora, boa tarde, seja bem-vindas. Vamos a uma aula especial aqui. Então, essa aula, eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas de como fazer as composições. Ela é praticamente uma aula que mistura um pouco de decoração com arranjos florais. Então, a decoração, de verdade, ela não se desvincula, né, dos arranjos florais, porque os arranjos, eles fazem parte da decoração. Que toda vez que você vai montar um arranjo, você vai compor ele num ambiente, seja ele comercial ou residencial. Então, por isso que ele vai entrar dentro de um estilo decorativo, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, essa visão ampliada de onde o seu arranjo ele pode ser composto, porque assim você consegue oferecer melhor, oferecer mais opções mais assertivas para o seu cliente. Você consegue, inclusive, definir aí o seu público-alvo, que é outra dúvida que muitas pessoas têm, né? Com relação ao público-alvo. Então, ele vai ser atraído de acordo com o arranjo que você está montando. Então, se você vai se inserir nesse mercado de artista floral, você deseja empreender, é muito importante você ter o seu público definido, né? Ou você monta do jeito que você gostaria para você atrair esse público que você deseja atrair, seja ele classe A, classe B, classe D, classe C, certo? Então agora eu vou mostrar na prática aqui para vocês as composições, como vocês podem, anotem, peguem papel e caneta para vocês anotarem. Depois eu vou abrir um espaçozinho, vocês podem me perguntando aqui, que essa live é de vocês. Eu vou passar a aula, mas vocês podem estar... talvez agora que eu vou dar aula eu não visualize todas as perguntas, mas vocês podem me perguntando, que depois no finalzinho da aula eu vou responder aí quem tiver alguma dúvida no decorrer, e eu vou auxiliar vocês, tá? Vamos lá então. Quando nós pensamos, gente, em composições de flores e vasos, nós precisamos ter harmonia, tá? O que é ter harmonia? A palavra harmonia já diz, né? Ela vai harmonizar, ter equilíbrio. Por quê? Porque mesmo que as pessoas não tenham conhecimento tanto de arranjos quanto de flores, elas vão olhar para o seu arranjo, elas vão olhar para aquele vaso, elas vão identificar que aquele arranjo ele está equilibrado, né? Equilibrado tanto na composição de cores, que nós já vimos várias lives aqui que eu já dei para vocês, inclusive utilizando a roda das cores, que é uma técnica que ela é indispensável, né? Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês depois uma composição de vaso utilizando a roda das cores junto com as flores, como vocês podem combinar e não errar, né? Inclusive quando as flores têm cor mais vibrante e o vaso também, que as pessoas têm muita dúvida nesse quesito. E também, gente, a questão da proporção, né? Então tem a questão do equilíbrio das cores, da proporção, do estilo do arranjo que você vai montar. Então o vaso, ele influencia diretamente no estilo decorativo onde ele vai entrar, né? Para quem tá aí no curso Sublime Arranjo e quem entrou pro Rota Casa 7, vocês viram que eu falo de todos os estilos decorativos, porque dependendo do estilo da decoração, se ela é clássica, contemporânea, se ela é escandinava, se ela é industrial, se ela é provençal, se ela é rústica, se ela é rústico chique, se ela é vintage, se ela é retrô, enfim, se ela é boho chique, nós estamos, enfim, tem vários estilos que nós precisamos
fazer com que esse arranjo ele harmonize aí dentro, né? Que ele fique em equilíbrio. Mais o equilíbrio do arranjo com o vaso, que é o que eu vou passar aqui para vocês, a composição ideal para que realmente ele fique harmônico, tá? Vocês viram que eu falo sempre das cores neutras, né? Então vamos recapitular um pouquinho para vocês entenderem as bases neutras, que elas são extremamente importantes, principalmente vocês que estão começando nesse universo de arranjos florais, tá? Que vocês não têm muito recurso, vocês precisam fazer caixas. As bases neutras, o que são as bases? Como eu falei, são os vasos, os cachepôs, os centros de mesa, as barcas, folhas, enfim, é o recipiente onde você vai montar o seu arranjo, tá? Quando você está iniciando, é muito importante você começar com bases neutras. Por quê? Porque ela não vai ser uma cor gritante. Por exemplo, você não vai comprar um vaso vermelho para começar, porque é muito difícil com que ele saia. A não ser que você receba um pedido específico da sua cliente, que ela gostaria de ter um vaso vermelho na decoração e você montasse um arranjo nele. Agora, quando você tem bases neutras, que você vai ofertar para o mercado. O que são as bases neutras? É o dourado, os tons champanhe, o prata, o preto, o marrom, o cinza. Os cinzas, quando eu falo de cinza, é todos os tons cimentícios, tá? Desde da cor concreto, chumbo, enfim, todas essas tonalidades, tá? O branco, o bege, todas essas cores, gente, o preto, eles são cores neutras, tá? Então, são cachepôs, são recipientes que você nunca vai errar na hora de montar o seu arranjo. Todas essas bases que eu falei agora, que são as cores neutras, elas recebem, olha, pega essa dica, gente, anota. Elas recebem qualquer cor na sua composição. Por exemplo, eu tenho um vaso champanhe. Eu posso colocar flores rosa, salmão, outonal, vermelha. Eu posso colocar flores claras, brancas. Eu posso montar verdes. O champanhe, gente, é esse tom aqui, ó. Que ele não é nem prata, nem dourado. Olha que linda essa gamela, né? É uma peça linda. Isso aqui é o tipo de peça coringa para você montar na decoração. Principalmente você que tá começando. É o tipo de vaso, de recipiente que você não erra. Dentro desses modelos, nós temos vários, né? Várias tonalidades. Essa aqui, por exemplo, é uma bronze, que eu já vou falar da composição. E nós temos também prata, tem a rosé gold, enfim. Todas essas cores, elas recebem, todos esses tons, elas recebem qualquer cor. Se eu quisesse colocar uma flor azul, então você não erra nunca. Outro cachepô que ele é muito importante para ser utilizado é o preto e o cinza, gente. Ele recebe tranquilamente essas flores agora que estão em alta, né? Que vai ser tendência. Esses tons laranjas, tons outonais, as cores pinks, esses azuis. Fica lindo no cachepô preto. O amarelo é uma cor lindíssima, com preto combina super bem. Então, quando você tem isso claro na sua mente, e sem contar, gente, que esses tons também, eles entram muito bem nos estilos decorativos, tanto comercial quanto residencial. Por quê? Porque eles são bases neutras, né? E você consegue atingir tanto pessoas de uma faixa etária mais jovem, quando você pega esses tons cimentícios, tons pretos, que eles adoram, né? Vamos supor, você vai pegar um jovem casal aí de 30 e poucos anos, ou você vai ter clientes numa faixa intermediária dos 35 ou 40, ou se você pegar clientes, porque a gente olha também, a gente analisa a faixa etária, que ela é extremamente importante quando a gente pensa no nosso cliente. Ou esses clientes que têm uma faixa etária acima dos 40 até 60, 65, 70,
eles já gostam mais de uma proposta um pouquinho mais clássica. Essa aqui, ela não deixa de ser contemporânea, tá? Você pode usar tanto ela numa decoração contemporânea, como você pode usar ela numa composição clássica. Então, quando você começa a abrir a sua mente e ampliar esse horizonte, né, de perceber o que o seu público gosta, claro, né, gente, eu tenho esse conhecimento porque como eu trabalho há 17 anos com decoração, o meu conhecimento já tá ampliado, né? O cliente, ele entra na porta aqui da minha loja, ele falou meia dúzia de palavras, eu já sei o estilo de decoração que eu preciso oferecer para o meu cliente, porque eu trabalhei isso em mim muitos anos, né, fazendo isso. Então eu consigo identificar o estilo do cliente pela vestimenta que ele tá usando, né? A roupa que ele tá usando, essas senhoras que entram, né? O jeito que ela anda, o jeito que ela se porta, o jeito que ela se veste. Eu já sei o estilo decorativo dela, se ela é mais clássica, se ela é mais despojada, se ela é uma pessoa descolada, se ela é contemporânea, né? Então eu já consigo identificar assim, ó, no piscar de olhos. Então, à medida que vocês vão adquirindo esse conhecimento, vocês vão abrindo com essas dicas que eu tô dando, ampliando esse olhar perceptivo de analisar o ambiente onde esse arranjo vai ser inserido, de analisar a conduta, a postura do seu cliente, o comportamento dele. Então, você vai começar a oferecer os arranjos certos para esse tipo de cliente, tá? É muito importante que isso seja bem claro quando a gente tá falando de clientes, porque é o cliente que vai comprar o seu arranjo, né? Então, não adianta você saber as técnicas, montar aí, se você não vai conseguir atingir o seu cliente. Então, você precisa entender o comportamento dele, quais são os gostos, e a faixa etária, enfim, é uma série de coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Então, vocês vão utilizar essas bases para quem tá começando. Aquelas bases, gente, que são off-white, também são coringas, né? Que ela não é nem branca, ela é um branco sujo, que a gente chama, que é off-white. Ela também recebe muito bem vários elementos decorativos, vários estilos de flores, né, e plantas. A única ressalva que eu daria para vocês quando você for usar um vaso branco, por exemplo, esse aqui é um branco, né? Esse aqui, ele tem um pouco de rusticidade na composição dele. Ele é uma peça de designer, tá? Ele pode ser usado, ele é todo feito à mão, né? Ele é todo irregular. A única coisa que eu faço essa ressalva é que você tenha cuidado para não colocar flores tão gritantes quando você usa uma base clara. Por exemplo, eu vou colocar um vermelho gritante aqui. Já falei para vocês da composição, né? Que o branco é a paz e o vermelho, ele é agitação, é vibração, ele é energizante, ele causa irritabilidade. Então, você tem que ter esses cuidados porque as cores também passam mensagens, né? O arranjo também vai passar uma mensagem subliminar no inconsciente da pessoa e talvez ele vai repelir. Então, tem pessoas que realmente elas não gostam de cores fortes, vibrantes, elas vão optar por uma paleta mais neutra, mais suave, mais delicada, flores e vasos atemporais. O que são atemporais? Que eles permeiam aí na decoração por muitos anos, eles não vão ser enjoativos, né? Não são modismos. Tem cores que são modismos, que são tendências, que elas passam. Agora a gente tá, esse verão, né? Voltaram as cores luminosas, né? Então tem o verde limão, o rosa, pink, o laranja, né? Bem vibrante. Só que são cores que elas passam, né? Mas elas não ficam muito tempo, não são cores, meu Deus, cores que ficam, né, que são clássicas na decoração. O pessoal tá perguntando aqui com o branco. Eu amo usar branco no branco, os tons de rosa, tons de salmão, tons outonais aqui no branco, que daí não é, o outonal, ele não é um vermelho gritante. Olha aqui, ó, a diferença, ó. Olha aqui, ó.
Esses aqui, ele já tem a paleta do tom outonal, né? Então ele já não fica aquela cor gritante, aquele como se fosse um vermelho. Eu vou colocar um vermelho vivo aqui, né? Ele já repulsa. Agora você faz uma composição nesses tons mais adequados, nessa paleta mais pastel, fica maravilhoso. Então essa é uma dica também que eu recomendo quando você vai usar uma paleta. Aqui, ó, gente, aqui para mostrar para vocês. Quando você vai usar um vaso clarinho, diferente deste tipo de vaso que ele é espelhado, que esse sim você pode usar os vermelhos, você pode usar os azuis, tá? Isso, no branco e no off-white nada muito destacado, tá? Quando eu digo destacado, são cores vivas, vibrantes. Se você usar a cor na saturação, que é aquela cor mais pro pastel, que é as cores saturadas, fica maravilhoso. Então ele não vai ter o contraste gritante. Isso, gente, não é... Como eu vou falar uma coisa pra vocês, não existe certo e errado, existe sim equilíbrio e harmonia. Não é que se você usar o vermelho aqui no branco está errado. Você pode usar o branco com o vermelho, mas ele não fica tão harmônico, não fica tão equilibrado, não fica tão elegante. É nesse sentido que eu quero dizer pra vocês. Eu, Cris, não uso, né? Então é uma questão de gosto, né? Tem pessoas que querem usar branco e vermelho, vão usar branco e vermelho. Não é que esteja errado, é que existe sim, como a nossa colega que falou, uma coerência, né? E tem o gosto do cliente, óbvio. A gente tem que respeitar, né? Se ele quer que você monte uma proposta assim, você vai montar, tá? Aí, gente, deixa eu começar a fazer as composições, tá? Obrigada, gente! Muito obrigada! Um vaso que eu gosto muito, eu vou começar com uma paleta assim mais clássica, tá? A Ana Paula, obrigada aí pela contribuição. Gente, olha só, esse vaso aqui, ele é um vaso que eu uso muito. Eu mostro sempre aqui nas lives, nos espaços, né? E eu uso nas decorações que eu faço para os clientes. Ele é muito lindo, olha só que maravilhoso que ele é, tá? Ele tem essa tonalidade que ele é um champanhe. Ele não é nem amarelo, ele não é prata, ele não é vidro puro, né? Porque o vidro puro também você tem que usar ele com as flores certas para ele ficar bonito, né? E eu amo usar, quando eu uso esse tipo de vaso com flores claras, né? Eu trouxe aqui essas rosas, que é um clássico. Então, esse vaso, ele tem uma proposta que ele é clássica também. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar flores delicadas. Ele é um vaso delicado também, ele quase parece um murano. Eu vou usar na composição as rosas que são um clássico, mas eu tranquilamente aqui poderia montar nesse vaso, vocês já viram montando, né? Um arranjo desconstruído com folhas leques. Ele aceita muito bem esse tipo de vaso, justamente porque ele é um clássico. Você poderia colocar orquídeas. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Aqui, ó. Se eu quisesse colocar as orquídeas nesse tom, eu posso tranquilamente montar um arranjo com esse tom. Por quê? Porque ele tem essa base neutra que eu falei pra vocês, né? Essa tonalidade champanhe. Então, ele aceita qualquer cor na composição dele. Olha, se eu quisesse colocar uma orquídea, essa aqui, olha, que ela é esverdeada, tá? Olha que lindo. Olha, se eu quisesse usar o amarelo também. Olha que lindo. Ó. Olha. Vocês entendem quando eu tenho um vaso neutro, que eu falo que todas essas cores que eu mostrei pra vocês, se o vaso fosse preto, se ele fosse fende, se ele fosse prata, eu poderia usar cor nas flores, tá? Então, gente, anotem nisso que vocês nunca mais vão errar. Vocês não vão mais errar, tá?
E mesma coisa esse vaso aqui, olha. Esse cachepô que eu tava mostrando pra vocês. Ele é coringa, isso mesmo, Ana. Ele é uma peça coringa. Essa aqui é a mesma coisa, gente. Se eu quisesse montar ela com verdinhos, se eu quisesse montar ela aqui com orquídeas, olha, deixa eu pegar aqui de novo, olha, com essa orquídea aqui que ela tem cor, né? Vou montar ali com as folhinhas essa orquídea aqui. Se eu quisesse colocar essa amarela aqui, ó, olha que linda, né? Esses tons de amarelo aqui. Por quê? Porque a minha base é neutra. Ela não vai interferir. Olha a pink, gente, que linda, ó, olha. Vocês entendem que quando tem uma base neutra, ela não vai competir com o meu arranjo. Então, eu gosto muito, Cris, deixo bem claro isso. Eu gosto muito de usar essas bases neutras na decoração. Acho que vocês já perceberam. Para quem é aluna do curso, também já perceberam como eu gosto de usar. Porque eu tenho flexibilidade de compor esses arranjos em vários estilos decorativos. Eu não fico amarrada. Olha que graça, gente. Eu vou do contemporâneo ao clássico num piscar de olhos com uma base neutra, né? Justamente, seja ela um cachepô, seja ela um vaso maior, seja um vaso de canto, não tem problema nenhum. Quando eu entendo que eu posso jogar esses detalhes, eu não vou errar nas composições, eu nunca vou errar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que é muito tranquilo. Olha que amor que ficou, gente. Olha. Não, eu não trabalho com flores naturais, tá, gente? É só flores permanentes, tá? Não trabalho com naturais. Eu amo flores naturais, amo demais, tá? Mas eu não trabalho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse tipo de base aqui, também você pode usar com verdinhos. Pra quem vê os meus projetos, eu amo usar os verdinhos, né? Olha aqui que lindo. Esses aqui são as avenquinhas. São toque real, elas têm silicone na composição dela, né? Olha que maravilhosas. Então, você consegue, com um cachepô, ter inúmeras variações, porque você sabe como compor, você sabe como montar, né? Outro vaso que eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar os de cor, tá? Primeiro a gente vai nessa paleta mais clássica. Outro vaso que eu amo, que eu mostro direto, é esse tipo de vaso aqui, que ele é dourado, ele é fumê aqui e ele tem esse detalhe em prata. O próprio vaso tem 3 cores, porém as 3 cores que ele compõe, elas são neutras. O dourado é neutro, o prata é neutro e o fumê, que é o preto, é neutro. Então, ele não tem competição de cores, esse cachepô, esse vaso, tá? Ele é uma peça elegante demais, uma peça atemporal, justamente porque ele carrega essa composição de cores. E ele entra tanto numa proposta clássica quanto contemporânea. Então, pensem aqui comigo, se ele entra numa proposta clássica, eu posso usar as rosas, que as rosas elas são clássicas, correto? Olha aqui, que lindo. Olha, e nada impede que eu vá usar o cachepô, ele tem esse corte mais contemporâneo, eu uso ele numa proposta clássica, eu vá usar ele dentro de uma decoração tanto contemporânea quanto clássica. Vocês começaram a entender a lógica das composições? Tá começando a ficar claro para vocês? Como é importante a gente fazer as escolhas e planejar? Escolher bem? Agora, veja bem. Se eu quisesse colocar essa avenquinha verde aqui, ó, essa samambaia que eu amo. Se eu quisesse colocar, eu posso colocar. Aí eu transformo esse vaso, que ele era totalmente feminino, clássico, numa proposta mais comercial, mais masculina, para usar em o quê? Ambientes corporativos. Então, o mesmo vaso, eu consigo ter uma variação muito grande. Agora, gente, aqui, ó, vou pegar aqui as orquídeas, né?
Se eu quisesse usar, montar um arranjo com essa orquídea aqui, ó, amarela, eu posso montar. Por quê? Agora, outra dica de ouro que eu vou passar para vocês, que a gente vai entrar em outra técnica aqui, ó. Sempre, quando você tem um vaso que ele tem cor, você puxa a cor do vaso nas flores. Então, sempre usar, quando você quer ter o equilíbrio e a harmonia, você sempre vai puxar uma tonalidade de cor que está presente no vaso, quando o vaso é de cor. Eu já vou mostrar para vocês aqui um vaso colorido, mas primeiro a gente vai mostrar essa proposta mais atemporal. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o dourado, que ele é neutro. O dourado, ele é que cor, né? Ele representa, ele vem dos tons amarelos, né? Da luminosidade, do ouro. Então, eu posso tranquilamente usar o amarelo aqui nessa composição. Além dele ser uma cor neutra, eu já entro em outra técnica de composição das cores do vaso com a flor. Entenderam? Escreve aí pra mim se tá ficando claro pra vocês. Se tá ficando claro. Também, por ele ser neutro, eu posso, e ele ter esse preto, esse fumê aqui, eu posso tranquilamente usar essa cor de pink. Eu monto um arranjo pink. Olha que lindo que vai ficar. Imagina só um arranjo desconstruído, né? Eu não montaria nada muito certinho aqui. Um arranjo desconstruído nesse vaso aqui. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho a orquídea, né? Que ela é versátil. A orquídea, ela serve... É uma das flores mais versáteis, né? Que ela agrada o maior número de pessoas. Então, tanto cores mais claras... É muito questão de gosto, né? Tem clientes que eles têm uma preferência por orquídeas clarinhas, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a orquídea que eu amo, né? Essa aqui é aquela toque real, maravilhosa essa orquídea, que eu sou apaixonada por ela. Ela já vem com o bambuzinho aqui, deixa eu só colocar aqui, senão vai cair tudo. Ela já vem com o bambuzinho e ela já vem com essa folhinha mais alargadinha. Eu tanto posso usar cor, como eu posso usar as clarinhas nessa composição. Olha que maravilhoso! Vocês entendem que esses cachepôs neutros, eles recebem... E é isso que você tem que ter na sua mente, é isso. Muitas vezes as pessoas ficam inventando a roda. Ah, eu vou comprar um vaso colorido, eu vou... Gente, pega um vaso neutro e monta um arranjo colorido, faz ao contrário. Porque o que é o destaque? Você está aqui para aprender a ser uma artista floral. O seu arranjo vai ser destaque. Para quem está começando, um vaso simples desse, você transforma um arranjo maravilhoso, espetacular. Vocês viram, né? Eu uso sim vasos lindos nas decorações dos meus clientes. Tem muranos que são de arrebentar. Esse mesmo vaso aqui, ó, que ele tá dentro do curso, esse vaso é de metal, gente. Ele é um esculacho, né? É um cone e ele é todo... parece um ladrilho, né? Ele é todo facetado, assim, vamos dizer assim. E aí você vai girando, ele vai dando esse toque especial. Então esse aqui também, né? O tipo de vaso dourado que eu posso montar um arranjo só com folhas verdes, né? Que ele é maravilhoso, posso deixar ele contemporâneo clássico. Posso montar ele com as orquídeas clarinhas, olha aqui, ó, que vai ficar maravilhoso. Eu posso montar um arranjo só com buquê de rosas, que ele vai ficar espetacular. Eu monto o buquezinho aqui, né? Aqui. Agora, gente, quando você tem um vaso dourado assim, aí você pode usar flor vermelha, porque daí não é o branco, tá? Então, você não vai usar aqui o contraste do branco, usar o vermelho aqui. Aí, se você colocasse um vermelho aqui, eu não tenho vermelho aqui, gente, esqueci de pegar. Mas olha, quando eu coloco uma cor, né, no vaso dourado, fica equilibrado, fica harmônico. A mesma coisa se eu colocasse uma cor azul, as folhas verdes. Então fica lindo. Os tons outonais aqui fica maravilhoso.
Então, entende? Por quê? Porque ele é neutro, o dourado é neutro. A mesma coisa se o vaso fosse prata. Aí você poderia também usar o vermelho. Entende que para cada tipo de folha, de flor, existe uma cor ideal? Existe um vaso ideal? Você entende isso? Aí você vai ter equilíbrio e harmonia, né? Aqui, deixa eu fazer uma mostra aqui. Tem aquele arranjo agora, gente, que eu mostrei pra vocês. Eu esqueci, gente, de pegar as flores vermelhas aqui pra montar pra vocês. Mas eu tenho um terroso aqui que eu tô guardando aqui, que eu vou mostrar uma composição dentro das rodas das cores. Eu já vou terminar aqui a composição clássica, né? E eu vou mostrar como você utiliza um vaso com cor e você faz uma combinação complementar. Vocês vão enlouquecer. Aqui, ó. Esse vaso aqui que eu montei na aula, né, gente? Esse vaso aqui, ele é esses tons neutros, né? Que ele é tom de fende, cimentício. Vocês viram o arranjo maravilhoso que eu montei? Com flores naturais, permanentes e desidratadas? Então, por quê? Eu peguei os tons que estavam presentes no vaso, que ele é neutro, e eu utilizei aqui, ó. Eu utilizei nesta composição, olha só que lindo, ó. Então, as pessoas às vezes se arrebentam, querem comprar vasos caros, querem fazer milagres mirabolantes. Vocês viram o custo do material disso aqui. Para você que tá começando, comece da forma certa, abra sua mente. Eu tô aqui para te mostrar esses caminhos, para te mostrar todas as possibilidades de composição que você pode fazer, né? Aí você pega um vaso simples que tem um custo-benefício maravilhoso, você monta um arranjo desconstruído, lindo, com flores que você extraiu da natureza com custo zero. Com custo zero. É só o seu trabalho de colher. Dentro do curso eu falo tudo, gente. É completo para quem é aluna do curso, né? Como desidratar, como fazer as composições, como desenvolver o processo criativo. Só que às vezes as pessoas não estudam, elas pulam etapas, elas pulam passos, delas ficam loucas, né? Meu Deus, e agora o que que eu faço? Tá tudo ali. Tá tudo ali, né? Então, assim, é uma questão de realmente se dedicar, se concentrar, de anotar. Não tem como errar, não tem como errar. Com as dicas que eu te passo aqui, também para quem é aluna do curso, gente, não tem como errar. Não tem como você fazer uma combinação errada. Mesmo que você queira, estudando tudo, estudando os passos, não tem como errar. Mas agora, se você não estuda, se você pula etapas, se você não anota, se você não pratica, aí você não sai do lugar. Você vai se frustrar, vai se bloquear, vai dizer, né? Nossa, eu não consigo, não tô dando, eu não sei fazer, né? Aí você fica no vitimismo, né? Eu não sei, eu não consigo sair do chão, eu não encontro materiais, eu não encontro nada, tudo é caro. Aí você fica arrumando desculpa para fazer o quê? O básico. O básico, que é pegar aquele conhecimento e colocar em prática, né? Olha isso, presta atenção. Dentro das composições neutras também tem esses bronzes aqui. Olha que peça linda. O bronze, ele é um pouquinho mais diferente, porque ele aquece o ambiente, né? Diferente do prata, que o prata é uma cor mais fria dentro da decoração. Todos esses tons que são o dourado, que ele vem do amarelo, o bronze, o rose gold, eles são cores mais aquecidas. Então você pode ter uma decoração toda neutra, um arranjo totalmente neutro, mas você aquece um pouco o ambiente, traz essa luminosidade através do quê? Do cachepô, através do vaso. Olha aqui o dourado, né?
e o bronze, a diferença, que são cores que aquecem, né? Esse aqui, que ele é o champanhe, olha, ele já é uma cor mais fria. E o prata, que eu não tenho nenhuma cor aqui, ele deixa mais contemporâneo ainda. Então, para quem... essas pessoas que gostam do contemporâneo, que são casais jovens... o prata, preto, cinza, são cores ideais, são cores perfeitas para você montar na decoração. Se você tem esse tipo de cliente, se você vai atingir esse cliente, então você já fica antenada, né, para ofertar esse tipo de recipiente com um arranjo mais adequado. Você não vai montar aí para um casal jovem um vaso talvez todo rebuscado, clássico, aqueles bem com opulência. Então tudo tem a ver com o estilo do cliente também, né? Agora você vai pegar aí um vaso, né, que ele tenha um murano com pó de ouro dentro. Então você vai usar flores, que elas são também mais clássicas, para você fazer as composições mais adequadas, né? Para que ele não saia do contexto daquele ambiente. Por exemplo, aqueles vasos que tem aquelas alças, tem vasos que tem pó de mármore na composição, então eles são clássicos, né? Tem inclusive vasos de mármore. Então, você vai usar as flores adequadas. Quais são as flores? Flores claras, por exemplo, você pode usar hortênsias, você pode usar orquídeas, você pode usar rosas, sempre nessas tonalidades mais clarinhas, né? Se você quer vender muito. Nada impede, gente, que você use flores com cor, mas naquela paleta mais saturada, que são as cores pastéis, como eu falei pra vocês, os tons pastéis, né, que são esses tons aqui. Aí não fica aquela decoração gritante quando você usa esses vasos mais clássicos na decoração. Começou a ficar um pouquinho mais claro? Porque é o perfil do cliente que você vai atender, né, principalmente se ele tem esse gosto em particular. Agora, outra técnica que eu vou falar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês da técnica de pegar, quando você tem um vaso de cor, você vai pegar também o verdinho, ou a folha, ou a flor que tenha uma tonalidade do vaso. Então, vamos lá. Esse aqui, por exemplo, ele é bronze. Eu tenho esse verdinho aqui, que ele tem as nuances de bronze envelhecido. Olha aqui, ó, ele tem a folhinha envelhecida também, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, ele tem as nuances. O que que acontece aqui, tá? Quando eu pego esses verdinhos, olha que lindo, gente, que fica. Quando eu pego esses verdinhos, flores, folhas que tenham a nuance que está presente no vaso, no cachepô, a tendência é que o meu arranjo ele fique mais elegante, mais requintado, mais harmônico, mais ele fica composto, fica num equilíbrio perfeito. Agora você imagina que eu vou pegar esse cachepô, que ele é lindo, né? Essa base desse vaso. Eu vou botar o piquezinho verde, quase verde limão. Gente, pelo amor de Deus, vai gritar nos meus olhos, né? Então eu vou olhar, até um leigo vai saber que aquilo ali não tá certo. Por quê? São as flores e os piques que são comprados com pouca qualidade. Por que que essas flores permanentes artificiais, elas têm um valor mais elevado, essas que têm qualidade? Porque elas têm pigmentação de qualidade, elas têm mais tecnologia. Muitos piques, que eles são esses limão, eles caem quando você vai montar, ele se despedaça, ele desmonta, ele esfarela, você não consegue dobrar. Ele vai durar pouco, a exposição da iluminação da lâmpada, do sol, ele vai pegar um solzinho indireto de manhã, ele vai começar a perder a coloração, ele vai desbotar, porque são de péssima qualidade. Então, às vezes, você acha que você está ganhando, que você está oferecendo algo bom para o seu cliente na composição, mas ele está entrando numa furada, então... E você também, né? Porque duvido que você vai vender novamente quando você oferece um produto assim,
Uma que ele não condiz com a peça que você está montando e outra que ele não tem a qualidade que o cliente buscava, né, que você ofertou. Então aqui eu tô formando artistas florais que tenham essa... meu Deus, me fugiu, né? Que tenham que sejam criteriosas, né? Que sejam exigentes, porque como eu falei para vocês, não é porque você está começando que você não vai ter esse conhecimento de buscar os materiais com custo-benefício. Preço não é valor, né, gente? Então você consegue com o conhecimento escolher piques e flores que têm um custo-benefício maravilhosa, mas que são de qualidade. É diferente, né, do que você comprar, às vezes paga um pique michuruquinha, baratinho não, michuruquinha que tem pouca qualidade, mas que é caro, né? Então esses piques que tem essa qualidade, essa samambaia, eles vão proporcionar isso para você, né? Você vai fazer com que eles tenham mais harmonia com a sua peça, com o seu arranjo, para montar as composições mais adequadas para oferecer para o seu cliente. E olha que lindo, né, gente? Você montar um arranjo só de samambaias. Olha aqui, ó, vocês conseguem ver? Que lindo que ficou essa harmonia aqui, esse equilíbrio. Maravilhoso! Vou mostrar outra composição aqui de verdinhos para vocês. Olha esse cachepô, ele tem essa lista branca, uma peça de designer também. E ele é verde, um verde concreto. O que eu tive o cuidado, né? Como ele tem essa opacidade aqui, aquele é brilho, né? Ele é uma porcelana e aquele é fosco, né? Ele ficou, gente, eu pego sempre o meu critério, né? E eu vou passar aqui pra vocês. Quando você vai montar um cachepô com verdinhos, é a mesma regra, se aplica quando você vai escolher as folhas, né? Cuidem a tonalidade do verde com o cachepô, porque aqui agora nós estamos entrando com peças que tem cor. Esse cachepô, ele tem cor. Ele é verde concreto, mas ele tem cor. Ele não é uma peça neutra. Ele só tem essa lista branca. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar um verde limão gritante. Eu pego um verde que ele tem uma tonalidade elegante para compor com esse verde concreto. Então, é isso que vocês começam. Quero que vocês abram o campo de visão de vocês para vocês prestarem atenção nesses detalhes. Se vocês fossem montar aqui, vamos supor que esse vaso ele fosse alto, né? Um vaso comprido. Vocês iam usar a mesma técnica. Pegar folhas que sejam também mais saturadas no verde delas, não tão vibrantes, para não destoar tanto da composição. Quando eu digo não mais saturada, é que não seja aquele verde vivo, aquele verde gritante, certo? Aí vocês não erram na composição. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um cachepô, que esse é um vaso que ele é um azul, né? Um azul escuro, só que ele tem esse filete dourado aqui na composição dele. E ele é todo trabalhado, então percebam, o vaso é limpo, mas ele já tem uma carga de informações, né? Ele já carrega essas listras, ele tem esse dourado. Então, se eu montar um arranjo muito cheio de informações, eu vou fazer com o quê? Vai brigar com o meu vaso, isso faz com que ele perca a harmonia. Como é que eu faço, então, aqui para ter equilíbrio e harmonia? Com o azul, eu amo usar os tons clarinhos, né? De novo, eu vou falar para vocês. Esses tons claros com azul. E quando eu falo claro, não é branco puro. Dificilmente eu uso nas composições o branco puro, tanto em rosa quanto em orquídea. Eu sempre procuro pegar essas aqui, por exemplo, ela é um creme, né? Um cremezinho, que ela não fica tão gritante e ela tem esse degradê de verde aqui, olha. Então ela começa esverdeada e vai subindo pro branco. Ela não é aquela flor que é chapada, aquela cor chapada. Isso pra mim não soa bem, porque sempre eu olho as flores que me lembram o que está presente na natureza. E toda vez que eu vou fazer uma combinação,
a predominância, o equilíbrio vai ficar mais bonito justamente pela similaridade das flores que são da natureza, né? Então aqui o branco nessa composição fica elegante. Esse dourado também, ele traz esse ar mais clássico que combina com as flores. Aqui também, gente, você pode pegar, lembra que eu falei pra vocês, pegar os tons do vaso para montar o arranjo. Então eu posso tranquilamente montar um arranjo nesses tons de azul. Essa aqui, ela tem, são flores, são hortênsias, né, de altíssima qualidade. Elas são de tecido, elas têm esse degradê de flores, degradê de flores é boa, né? É degradê de cores. Então ela tem aqui, ó, desde esse azul escuro até esse azul clarinho, e ela tem inclusive o esverdeado da folha, né? Então, para usar nesta composição aqui, vou mostrar para vocês aqui. Olha que lindo que fica se fosse montar, né, um arranjo aqui com essa hortência, neste cachepô aqui. Olha só que maravilhoso, né? Aqui, tranquilamente, também você poderia usar tons neutros. Eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esses tons aqui. Você pode tranquilamente, gente, usar esses tons que é da paleta. Agora a gente vai usar o círculo cromático. Presta atenção agora, tá? Aqui nós estamos fazendo uma combinação complementar. Para quem estudou, para quem é aluna do curso Sublime Arranjo, que está lá na roda das cores, tá? Eu tenho uma cor fria e eu tenho uma cor quente. O que que é a combinação complementar? É a combinação oposta do círculo. Então eu vou lá na minha roda, eu tenho azul, a cor complementar dela vai ser o vermelho, os tons terrosos e os amarelos. Então olha que lindo que eu posso fazer a combinação. Por quê? Porque eu tenho técnica. Eu sei utilizar as técnicas para fazer a composição. Vou mostrar para vocês aqui também, né? Eu tenho aqui como a combinação complementar, ela implica no vermelho e no amarelo. Eu peguei uma orquídea que tem esse degradê de cores e eu posso montar um arranjo com essas tonalidades. Vocês viram que o vaso é azul, mas eu sei, eu aprendi, eu estudei a técnica da combinação complementar e eu sei fazer a composição das cores que vão harmonizar com o meu vaso. Então, olha como é importante. Aqui, gente, uma combinação clássica. Neste vaso azul escuro, a combinação clássica que vocês podem fazer é o vermelho. Aqui, sim, vocês podem fazer e ousar. Então, pega aquele vermelho, como ele é um azul mais escuro, o vermelho mais cereja, mais fechado, não aquele vermelho tão vivo, né, que ele puxa para aquele tom laranja. Pega, imagina esse tom mais cereja, mais vinho, você montar um arranjo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Aqui no azul, né? Então você pega esses tons assim, pode ser até vermelho, um pouquinho mais cereja, tá? Para fazer a combinação. Então você pode montar um arranjo maravilhoso. Por quê? Porque você tem técnica, porque você sabe fazer a combinação. E entrando na combinação complementar, eu reservei para vocês aqui um vaso que é um esculacho de lindo. Ele é um azul petróleo. Vou mostrar aqui pra vocês. Verde petróleo, né? Gente, olha aqui. Esse vaso aqui com cor, tá? Que ele tem esse tom de verde. E aí ele tem esse dourado no meio. Aqui você vai seguir a mesma técnica da combinação complementar, tá? Mesma coisa. Qual que é, pegando a roda das cores, a combinação? São os tons terrosos, que vai lá pro vermelho, para esse tom mais vinho. O que que eu vou montar aqui? Eu vou montar um arranjo com esses tons. Então eu vou pegar, daí você pega a flor que você quer, né? Eu posso montar aqui uma folha leque, né, na composição. Eu vou montar os meus galhos aqui, é claro que aqui eu só vou apoiar, né, gente? Os meus galhos aqui, né, nessa composição.
Eu posso, inclusive, trazer luminosidade com o amarelo aqui pro meu arranjo. Por quê? Porque ele tem dourado na composição. Eu posso usar também a luminosidade nessas orquídeas que tem esse tom claro. Olha aqui, ó. Com esse tom de azul petróleo, né? Pra fazer essa combinação. Olha aqui, gente. Vocês conseguem imaginar? Claro que aqui teria que montar um arranjo mara, né? É um arranjo de canto espetacular. Vocês entendem como é importante você saber a técnica, né? Pra você fazer as composições certas. Olha aqui também, gente, esse tom de amarelo, né? Olha que lindo nesse vaso aqui, ó. Você poderia montar um arranjo só com esses tons aqui, ó. Né? Olha só. Só com esses tons. Por quê? Porque você sabe a técnica. Você não montou um arranjo. Ah, eu acho que eu vou pegar aquelas flores, eu vou jogar lá dentro, eu vou montar. Não. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que também vocês podem pegar as cores que estão presentes no arranjo e montar? Olha só. Eu tenho dourado, né? Eu posso tranquilamente montar um arranjo com folhas douradas. Eu posso só montar ele com dourado. Olha aqui, ó. Vou pegar as folhas aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. E vou fazendo as combinações, tá? Por quê? Porque o vaso tem o dourado. E ele justamente dá esse contraste de tonalidades. Se eu quisesse usar, gente, essas flores palhas, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é palha, tom de palha. Posso usar, porque o palha, ele é neutro, né? E esse tom petróleo vai ficar super bem. Então, eu posso, inclusive, misturar o tom de palha com esses tons aqui mais terrosos. Olha aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho uma cor neutra e eu tenho a minha combinação complementar, que é a complementar, que é a oposta do círculo, aqui, ó. Vocês começaram a entender a lógica? E também, eu não quero, Cris, colocar cor nenhuma. Eu quero deixar o meu arranjo suave. Eu vou usar o branco. Olha aqui, ó. Se eu quisesse montar, né? Lembra que eu falei que as cores neutras, elas tanto se aplicam pro vaso quanto para o arranjo? Então, aqui o vaso, ele tem cor, eu posso usar a minha cor neutra aonde? No arranjo, que é na flor. Tá ficando claro pra vocês? Olha, se eu quisesse usar com rosas também, né? Montar um arranjo clássico, né, de rosas. Então, vocês viram quantas possibilidades que você tem quando você tem conhecimento? Quando você sabe fazer as combinações certas? Esse aqui ficou maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Esse vaso, além dele ser lindo, ele tem uma boca maravilhosa para montar arranjo, né? Ele é estreitinho e largo. Então, fica maravilhoso, né? E ele tem essa irregularidade. Então, gente, é muito, muito legal quando a gente entende todo esse processo e a gente faz o quê? Os arranjos equilibrados, com harmonia. Gente, vai ficar gravada essa live aqui. Lindo, né? Ficou lindo. Agora, então, foi uma palhinha, né, gente? Aqui, a gente já passou de 1 hora, olha. Meu Deus do céu, vocês viram que passa muito rápido. Eu vou deixar aqui 2 minutinhos para tirar dúvidas agora, porque eu não consegui ler as perguntas porque eu tava dando a aula. Então, quem tiver alguma dúvida, são lindas, né, essas folhas. Verdinho também pode ser, esqueci de falar. Aqui eu não tenho nenhum verdinho, gente, mas se vocês quisessem colocar verdinhos aqui, ó, maravilhoso. Pode usar de olho fechado, tá? Pode fazer só com folhas verdes, inclusive. Então, você viu que tem muitas possibilidades. Todos esses vasos, gente, que tem cor, vocês podem usar verdinho, tá? Fica muito bonito. O verde também é neutro, né? Então... O curso, a gente vai... Agora as vagas estão encerradas do curso. Pode usar costela de Adão. Eu não usaria costela aqui, vou falar por quê, tá?
Vocês viram, gente, que eu uso muita folha leque e folha latânia. Por quê? Porque ela é fechada. Quando o vaso, ele tem mais informação, eu prefiro usar, mas é uma coisa pessoal minha. Eu acho mais harmônico. É que nem eu falei, não existe o certo e errado, existe sim equilíbrio e harmonia. Porque a folha leque e a latânia, ela não tira tanto a beleza do vaso. Diferente de um vaso liso, né? Se eu tenho um vaso liso aqui, ó, esse aqui é um vaso liso, que ele não tem muita informação, aí pode usar, eu uso daí as folhas, as costelas de Adão, que daí ela tem toda aquela abertura, ela tem aquela riqueza nos detalhes. Então, só para deixar bem claro que é em função disso que eu escolho, eu tomo as decisões para fazer a montagem dos arranjos. Eu olho pro vaso, eu vou ver o que vai harmonizar melhor. Então, porque quando você percebe, você começa a criar uma poluição visual e você não sabe de onde é. Mas as folhas, as costelas de Adão, elas também são responsáveis por dar essa poluição porque elas são abertas. Então, sempre que você põe uma costela de Adão que é aberta, você intercala com combinações de folhas ou flores mais fechadas, para justamente dar esse equilíbrio. Entenderam? Que daí você não erra também. Jarro de vidro, gente, quando vocês forem montar no vidro, vale qualquer arranjo, tá? O vidro é uma das bases que ele aceita qualquer arranjo. Por quê? Porque ele é transparente, tá? Então ele não tem limitação nem de cor e nem de composições. Pode usar e abusar nos vidros, tá? Obrigada, gente. O vaso, preciso montar um arranjo de orquídeas amarelas, mas o vaso da cliente é vermelho. Então, o que você vai pegar? Se você viu que essa aqui é amarela, ó, essa aqui é amarela, mas ela tem esses toques de vermelho. Então, se você conseguisse encontrar uma orquídea amarela que ela tenha alguns detalhes de vermelho, você já vai diminuir essa carga visual do vaso, entende? Aí você não vai colocar um amarelo vibrante, por exemplo, aqui, né? Ou você pode pegar um amarelo bem fechado. Você não vai colocar um amarelo tão vivo, né? Quando o vaso é vermelho, justamente para não dar destoar tanto as tonalidades. É só questão, gente, de cores, de vocês equilibrarem a saturação da cor, de fazer essa combinação para que elas fiquem mais harmônicas, tá bom? Aí vocês não erram também. Vamos ver aqui mais... deixa eu ver aqui. Show, muito obrigada. Gente, para quem é aluna, o curso fica disponível por 2 anos, tá? Estão perguntando aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Dá para... acho que é... Deixa eu ver quem é aqui que não tem o nome. Dá para misturar vários tipos de material no mesmo ambiente? Cerâmica, vidro, por exemplo? Dá sim. Eu mesma misturo. Principalmente quando você coloca vidros, ele fica maravilhoso para misturar com cerâmicas, porcelanas, vasos de cimento. Então você pode misturar, tá? Só tem que ter esse equilíbrio aí que eu falei. Não tem problema nenhum. Quem mais aqui, ó? Ah, que legal as alunas fazendo vasos. Essas orquídeas amarelas tem... Gente, as flores, tá? O pessoal tá comentando que muitas vezes não encontra. Tem algumas flores que elas entram em linha e depois elas saem de linha. Eu mesma tenho uma helicônia roxa que eu amo. Eu tava montando os arranjos. Ela é muito tropical, ela é exótica demais e a tonalidade dela era muito bonita. Eu não consigo mais comprar porque ela saiu de linha. Então, infelizmente, tem coisas que a gente ama, mas a gente não consegue mais comprar porque elas saem de linha, né? Então, entram... isso faz também com que quem tem esses arranjos, eles sejam únicos, né? Então, não vai ter uma gama muito grande
E tem verdes, inclusive, que eles entram e saem toda hora, justamente por quê? Porque vai entrando novas flores, novas cores, novas tendências. Então, é como se fosse assim um camaleão, né? Então, por isso que é importante você aprender as técnicas, você saber como utilizar, porque nem sempre você vai encontrar disponível as cores que você gostaria, as tonalidades, tá? Cris, eu estou com uma hortênsia imensa, ponho ela direto no vaso? A hortência, Cris, gosto muito, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Uma ótima pergunta, Daisy. As pessoas têm o costume de pegar o buquê e botar direto no vaso, certo? Assim, ó, o buquê assim, tem uns que são maiores. Eu nunca coloco direto no vaso, tá, gente? O que eu faço? Eu corto hastezinha por hastezinha dessa aqui, ó. Haste por haste, você vai ter o buquê. E eu vou montando o arranjo, tá? De fora para dentro, como eu ensinei pra vocês. Porque talvez no buquê você não consegue deixar ela bonita, harmônica, toda redondinha. Ou se você quiser montar um arranjo num vaso grande, né? Botar uma em cima e uma embaixo. Se você botar uma inteira, você não consegue. E sem contar que dependendo do arranjo e o tamanho da hortência, com um buquê de hortência você consegue montar 2 arranjos. Então, super recomendo que vocês tirem aqui a haste e vá montando individualmente, uma por uma. Os piquezinhos, gente, quando eu monto eles todos individuais, né? As pessoas acham que eu pego e boto uma cliente onde eu fui lá montar eu monto na casa dos clientes os arranjos. E eu montei, né? Eu tinha um cachepô lá, ela achava que eu botava o pique direto, né? Gente, eu tiro galinho por galinho e vou montando, porque daí eu tenho a certeza, né? Que eu montei um arranjo redondinho, proporcional, todos os galinhos equilibrados, não tá um pra cima, um pra baixo. Não tem coisa mais feia, né? Isso é coisa de amador, né, gente? Montar um pra cima e um pra baixo, pelo amor de Deus, né? Vocês são artistas florais. Então, vamos montar as coisas lindas, maravilhosas, bonitas, né, gente? Deixa eu ver aqui mais aqui de perguntas. Ana, os antúrios é uma flor que é exótica também, tá? Os antúrios você pode montar em qualquer vaso. Eu montei um numa base de vidro, ficou linda. Você pode montar com um dourado, você pode montar na cerâmica, você pode montar no prata. Inclusive, os antúrios eu gosto muito para os arranjos desconstruídos, misturar eles com outras flores, por exemplo, uma estrelícia. Depende da cor que ele é, né? Eu aqui tenho um bordô, eu utilizei ali a combinação complementar, que daí fecha com os tons de laranja da estrelícia. Eu já fiz uma composição, misturei com calas, então ficou maravilhoso. Então, você entende quando você estuda as técnicas, você monta qualquer composição e você cria. É isso que eu quero que vocês saiam da caixa, né? Para vocês fazerem criações diferentes, vocês pegarem esses materiais que vocês têm em casa e aprenderem a criar, né? Com as técnicas que eu passo dentro do curso, com essas aulas gratuitas aqui nas lives. Então tá tudo lá, gente. É só estudar e praticar. Arranjo redondo, sempre montar de fora para dentro, sempre monta de fora para dentro. Por quê? Porque você começa montando as hastes menores fora, porque é a parte que vai ficar viradinha, e você já faz o contorno dele, né? Você já faz todo ele caprichadinho. E dentro, que eu ensinei a quem monta arranjo redondo no curso, aqui nas lives, você faz um degradê. Você não vai fazer o arranjo redondo reto, né? Você monta ele para ele ficar redondo. Então, por isso que você começa de fora para dentro, porque você vai subindo a escala. Então, quando você começa de fora, você tem a noção da dimensão das hastes, né? Então, você vai subindo o degradê e, por último, você faz o recheio aqui, que fica mais altinho. Vai ficar perfeito. Deixa eu ver aqui quais...
Aqui, deixa eu cuidar. Mas a hortênsia está desidratada e é enorme. Gente, tem que cuidar a hortênsia desidratada porque ela solta muita folha, tá? Então tem que ver se ela foi bem preparada a desidratação, se ela não vai despedaçar. E mesmo assim, ela sendo desidratada, você corta as hastes e você alonga, corta o galinho, alonga a haste dela pra fixar. Então não tem problema nenhum, tá? As hortênsias, você pode combinar ela com rosas, com lavandas, com verdinhos, aqueles tipo sementinha miúdos, que nem eu mostrei ali pros arranjos, fica lindo. Fica bonito também com flores do campo, a hortênsia. Fica bonito com a... Meu Deus, me fugiu o nome da flor. Meu Deus, me deu um branco na flor aqui. Aí é uma que eu uso, astromélia. A hortênsia fica bonita com astromélia também, mas tudo você vai cuidar a combinação de cores, tá? Então, é só uma questão de combinar cores. Cris, eu tenho um vaso grande de cimento na cor marrom escuro. Que flor ou folha